Do universo. O universo não liga se você usar o poder dos pensamentos que impregnam suas palavras para atrair amor, saúde e felicidade, abundância e paz, ou para atrair dor, sofrimento, miséria, solidão e pobreza. Nossos pensamentos criam nosso mundo, e nossas palavras revelam o que pensamos. Ao controlar as palavras, eliminando a reclamação, damos um objetivo à nossa vida e atraímos o que desejamos. Capítulo 2. As reclamações e a saúde. De todas as profecias autorrealizáveis de nossa cultura, presumir que a velhice significa declínio e saúde precária é talvez a mais mortal. Marilyn Ferguson, A Conspiração Aquariana. Reclamamos pelo mesmo motivo porque fazemos qualquer coisa, por considerar vantajoso. Lembro-me claramente da noite em que descobri os benefícios da reclamação. Eu tinha 13 anos e estava numa festa para adolescentes patrocinada pela igreja que eu frequentava. O ano era 1973. Bom, ser um garoto de 13 anos é, no mínimo, interessante. Pela primeira vez, as meninas deixam de ser chatas. Meninos de 13 anos sentem, ao mesmo tempo, uma atração magnética pelas garotas e um completo terror quando estão diante delas. Por mais aterrorizado que eu me sentisse, não conseguia pensar em outra coisa o dia inteiro, e elas ainda me assombravam em sonhos, durante a noite. Skates, miniaturas de navios, cinemas e histórias em quadrinhos desapareceram dos meus pensamentos, substituídos por garotas. Eu, 16, tinha sido enfeitiçado e desejava ardentemente estabelecer uma ligação com elas, mas não tinha a mínima ideia do que deveria fazer. Queria me aproximar das meninas, mas tinha medo. A noite da festa foi quente e úmida. As meninas estavam todas vestidas com saias rodadas, penteados altos, sapatos bicolores e batom vermelho vivo. O figurino dos rapazes consistia basicamente de calças jeans justas dobradas na bainha, mocassins e o cabelo penteado para trás com brilhantina. A trilha sonora de Loucuras de Verão, de George Lucas, tocava sem parar, enquanto as meninas davam risadinhas num canto e eu e os meninos nos mantínhamos na outra ponta do salão, sentados em cadeiras metálicas de armar, tentando desesperadamente adotar um ar blasé. Estávamos em pânico diante da ideia de puxar assunto com as garotas, embora todas as moléculas de nosso DNA implorassem por isso. Imaginávamos que, se mantivéssemos a pose, talvez elas atravessassem o salão e viessem conversar conosco. E, se isso não acontecesse, pelo menos elas pensariam que a gente não se importava. Meu melhor amigo na época era Chip, um rapaz alto, estudioso e excelente atleta. Dessas 3 qualidades, a única que eu possuía era a altura. Ao contrário do esbelto Chip, eu era bastante rechonchudo. Quando saía para fazer compras com minha mãe, sempre ia parar no subsolo da loja de departamentos Bell, onde ficava a seção dos robustos. Aquele era o único lugar onde eu encontrava roupas que cabiam em mim. As meninas sempre ficavam de olho no Chip, e doía saber que ele era mais atraente para elas do que eu. Porém, o mais irritante era o fato de Chip ficar ali com a gente, em vez de ir falar com elas. Sou tímido demais, justificou-se Chip. Não sei o que dizer. Você só precisa ir até lá e deixar que elas falem, retruquei. Você não pode passar a noite inteira sentado aqui. Mas você está sentado aqui, observou Chip. E você é o Sr. Tagarela. Vá lá e diga alguma coisa. Os dependentes químicos costumam lembrar a primeira vez que experimentaram sua droga favorita, aquela que provavelmente acabará com suas vidas se não conseguirem se livrar do vício antes. Com a frase que falei em seguida, me preparei para embarcar no vício de reclamar, que perduraria por mais de 30 anos. Olhei para Chip e disse, mesmo que eu fosse ali e conversasse com as meninas, nenhuma delas dançaria comigo. Sou gordo demais. Olhe para mim. Tenho 13 anos e já passei dos 100 kg há muito tempo. Resfôlego quando falo, suo quando caminho e provavelmente cairia no chão se tentasse dançar. Você está em grande forma. As garotas estão olhando para você. Os outros meninos balançaram a cabeça, concordando.
Sou apenas o cara engraçado com quem elas gostam de falar sobre os meninos por quem estão interessadas. Sou gordo demais. Elas não querem saber de mim. Nunca vão querer. Justamente nessa hora, outro bom amigo passou e me deu um tapinha nas costas. Olá, gordinho! Exclamou. Normalmente, seu cumprimento não teria qualquer significado. Quase todo mundo me chamava de Gordinho. Era um apelido. Estava acostumado com ele. Nunca o considerei um insulto. Aqueles eram meus amigos, e não importava se eu era gordo. Mas, depois daquele elaborado discurso sobre as dificuldades de ser obeso que servirá de pretexto para eu não ter que encarar o desafio de ir falar com as meninas, o efeito em nosso pequeno círculo foi palpável. Um dos meus amigos saiu em minha defesa. Ei, cale a boca. Outro disse, deixe ele em paz. Um terceiro emendou, ele não tem culpa de ser gordo. Todos me olharam com grande preocupação. Tire partido, falou uma vozinha dentro da minha cabeça. Suspirei e olhei para o outro lado de forma dramática. Quando reclamei do meu corpo e do possível impacto sobre minhas chances com as meninas, conquistei a atenção e a simpatia dos garotos, e ainda escapei da pressão de ter que ir falar com as garotas. Minha droga surtir efeito. Eu tinha encontrado meu vício. Reclamar me dava onda. 17 anos mais tarde, quando não conseguia um emprego, dizia a mim mesmo e aos outros que era por ser gordo. Se recebia uma multa de trânsito, era por ser gordo. Tudo girava em torno disso. Só consegui me livrar dessa desculpa e do peso que prejudicava a minha saúde 5 anos e meio depois. O psicólogo Robin Kowalski escreveu que muitas reclamações envolvem uma tentativa de se despertar determinadas reações dos outros, como simpatia e aprovação. Por exemplo, as pessoas podem estar reclamando da saúde não por não se sentirem doentes, mas porque o papel de doente lhes permitirá obter ganhos secundários, como a simpatia dos outros, ou evitar assuntos desagradáveis. Ao reclamar e jogar com a carta do gordo, recebi simpatia e aprovação e tive uma justificativa para não ir conversar com as meninas. A reclamação me beneficiou. Você pode ter feito alguma coisa parecida em algum momento da sua vida. Reclamamos para conseguir atenção e evitar o que nos dá medo. Quando eu era criança e tinha sintomas de gripe, fazia um certo drama para não ir à escola e ficar em casa vendo televisão. O estranho era que, frequentemente, eu acabava me sentindo mais doente depois de reclamar do meu estado. Você já bancou o doente? Será que está fazendo isso agora? Problemas de saúde estão entre as reclamações mais comuns. As pessoas se queixam da saúde para conseguir atenção e evitar situações desagradáveis, como adotar um estilo de vida mais saudável. Mas qual é o preço? Você provavelmente já ouviu falar em doença psicossomática, causada por processos mentais do paciente, e não por causas fisiológicas. Há uma tendência em nossa sociedade a acreditar que essas doenças são inventadas por um pequeno número de pessoas perturbadas e que, por terem sido criadas pelos pacientes, não devem ser levadas a sério. Entretanto, os médicos estimam que quase 2/3 de seu tempo é gasto com o tratamento de pacientes cujas doenças têm origem psicológica. Pense nisso. 2/3 das doenças se originam na mente. De fato, a palavra psicossomático deriva de psique-soma, que significa mente-corpo. Há uma ligação entre corpo e mente. O que a mente acreditar, o corpo vai manifestar. Dúzias de pesquisas demonstram que nossos pensamentos sobre nossa saúde podem se transformar em realidade. Outro dia ouvi reportagem interessante na National Public Radio, em que médicos comentavam que, quando diziam a seus pacientes que um determinado remédio tinha grandes chances de curá-los, o efeito era mais potente do que quando simplesmente prescreviam o medicamento, sem fazer qualquer comentário encorajador. Uma pesquisa realizada com pacientes com Alzheimer indicava que eles não obtinham o benefício pleno dos medicamentos que tomavam para outras doenças, como pressão alta, porque, em função dos problemas de memória decorrentes do Alzheimer, não conseguiam se lembrar de ter ingerido a medicação diária.
A mente exerce um efeito poderoso sobre o corpo. Meses atrás, fui ao hospital visitar uma senhora de nossa igreja. Antes de entrar no quarto dela, conversei com os médicos e as enfermeiras sobre o prognóstico da paciente. Ela está ótima, disse uma enfermeira. Teve um derrame, mas vai se recuperar completamente. Quando entrei no quarto, Jane parecia tudo menos ótima. Jane, chamei. Olá, sou eu, o Reverendo Will. Reverendo Will, disse fracamente. Estou tão feliz com sua visita. Tenho poucos dias de vida. Estou morrendo. Você o quê? Perguntei. Estou morrendo, repetiu ela. Na mesma hora, uma enfermeira entrou para checar seus sinais vitais. Puxei-a para um canto e perguntei, Koski, RM complaints e complaining, functions, antecedentes and consequences. Psychological Bulletin 1119, p. 180, 1996. 18. Jane está realmente bem? Está, garantiu a enfermeira. Mas ela acabou de me dizer que está à beira da morte. A enfermeira revirou os olhos demonstrando exasperação e se dirigiu à cama. Jane? Jane? Jane abriu os olhos. Querida, você teve um derrame. Não está morrendo. Vai ficar boa. Mais uns dias e poderá começar a fisioterapia. Logo, logo estará em casa com seu gato Marte. Está bem? Tudo bem, disse Jane, sorridente. Jane esperou que a enfermeira deixasse o quarto para começar a me dar os detalhes do funeral que aconteceria dentro em pouco. Mas você não está morrendo. Protestei, quando isso acontecer, daqui a muito tempo, pode deixar que tomarei as devidas providências. Estou morrendo agora, insistiu, continuando a explicar em detalhes como queria que fosse o culto em sua memória. Na saída, fui conversar com a médica. Ela está convencida de que vai morrer, comentei. Olhe só, todos morreremos um dia, até a Jane. Mas o derrame que ela teve não irá matá-la. Ela vai ficar boa, garantiu a médica, com um sorriso. 2 semanas mais tarde, eu presidi o funeral de Jane. Nem os médicos nem as enfermeiras conseguiram convencê-la de que não tinha uma doença fatal. Ela se convenceu de que estava morrendo, e seu corpo acreditou nisso. Ao reclamar de sua saúde, você está fazendo declarações negativas, que seu corpo escuta e registra. Sua mente, psique, direciona a energia em seu corpo, soma, atraindo mais problemas de saúde. Já reparou como as pessoas que não param de falar de doença invariavelmente encontram mais e mais razões para fazê-lo? Mas estou mesmo doente, você diz. Por favor, não estou duvidando que você acredite nisso. Apenas lembre que os médicos calculam que 67% das doenças resultam de pensar estar doente. Nossos pensamentos criam nosso mundo, e nossas palavras revelam nossos pensamentos. Reclamar de uma doença não vai reduzir sua duração, muito menos amenizar sua gravidade. Convido você a analisar se a ladainha sobre suas doenças pode ser uma tentativa de obter simpatia e atenção. Talvez você não queira responder a essa pergunta, mas é importante pelo menos examiná-la. Ao reclamar da saúde, lembre-se de que pode estar tentando extinguir um incêndio com gasolina. Pode querer se sentir mais saudável, mas suas queixas vão enviar ondas de energia negativa para o seu corpo inteiro, dificultando sua cura. Em 1999, aos 39 anos, um bom amigo chamado Hal recebeu o diagnóstico de câncer de pulmão em estágio avançado, e os médicos estimaram que ele morreria em menos de 6 meses. Além desse terrível diagnóstico, Hal enfrentava outros desafios. Apesar de ter ganhado a vida vendendo seguro de saúde, ele mesmo não dispunha de um. As contas se acumulavam e ele travava uma luta constante para manter as luzes de casa acesas e a família alimentada. Quando descobri que Hal estava morrendo, fui visitá-lo e fiquei estarrecido com sua atitude positiva. Não reclamava, pelo contrário, dizia que tinha tido uma boa vida e considerava-se um afortunado. Apesar de todas as dificuldades,
Hal manteve o senso de humor. Um dia convidei-o para dar uma volta, mas, como ele estava muito enfraquecido, nem chegamos a passar do portão. Ficamos na frente de sua casa, aproveitando o ar fresco e conversando. Hal observou vários urubus voando bem sobre as nossas cabeças e disse: "Xi! Deve ser um mau sinal." Quando percebi o brilho travesso em seus olhos, nós dois caímos na gargalhada. Depois que paramos de rir, perguntei: "Como é que você consegue não reclamar, diante de tudo o que está passando?" Hal se apoiou na bengala e disse: 19. Muito fácil. Não é o dia 15. Depois de dizer isso, Hal começou a caminhar lentamente de volta para casa. O que o dia 15 tem a ver com isso? Perguntei. Quando recebi o diagnóstico, sabia que seria difícil e que eu poderia passar o resto do tempo que me restava amaldiçoando Deus, a ciência, tudo mais. Ou poderia me concentrar nas boas coisas da minha vida. Decidi escolher um dia no mês para reclamar. Por acaso, escolhi o dia 15. E funciona? Eu quis saber. Direitinho, respondeu Hal. Mas quando chega o dia 15 você não fica arrasado? Não, disse ele. Porque até lá já esqueci minhas reclamações. Apesar de morarmos a 2 horas de distância, visitei Hal 2 vezes por semana até ele morrer. As pessoas me diziam que fui um grande amigo e que mostrei muita consideração ao lhe devotar tanto tempo. A verdade é que fiz isso tudo por mim. Hal me ensinou que, mesmo no meio de um desafio tão terrível quanto uma doença terminal, a felicidade é possível. Ah, e ele não morreu em 6 meses. Viveu mais de 2 anos, abençoando com sua presença aqueles que estavam à sua volta. Sinto sua falta, mas a marca positiva que ele deixou na minha vida é permanente. Ele superou em 4 vezes sua expectativa de vida. Esse é o poder regenerador da saúde criado por uma vida de gratidão, em vez de reclamação. A essa altura de nossa jornada, você começou a perceber suas reclamações. Já se tornou consciente de sua incompetência e repara quanto reclama. Você agora está no estágio da incompetência consciente. Parte 2. 20.